Graça e paz do Senhor, irmãos. Vamos à reflexão da palavra de Deus. Nós vamos passar por alguns textos antes de chegarmos ao texto que nós lemos na liturgia, que é o ponto central da nossa reflexão, que tem por tema a agonia da Páscoa. O propósito da nossa meditação é falar um pouco da gestação do perdão, ou da gestação da libertação, especificamente das contrações ali que foram experimentadas pelo Senhor Jesus Cristo, para que nós então experimentássemos paz, graça, regozijo, contentamento, descanso. É refletir de que a Páscoa não diz respeito a nós, mas diz respeito à obra realizada por Cristo Jesus, nosso Senhor, e que nós somos imensamente beneficiados. E isso é muito regozijante, porque nos dá paz, descanso, consolo, alívio, por saber que não depende de nós, na verdade é apesar de nós que a Páscoa foi experimentada e foi prenunciada desde o início da revelação do Senhor para o seu povo, e nós temos acesso. Então, o fato é de que ocorreram algumas deformações aí. Mas essas deformações da Páscoa, e aqui eu não quero ser meio que lacrador para ser taxativo nisso, essas corrupções da Páscoa diz respeito à realidade da nossa geração. Nós somos uma geração muito fraca, uma geração que não aguenta exortação, uma geração que não suporta repreensões, uma geração que não suporta admoestações. E essa fraqueza que eu me refiro aqui, eu não falo da fraqueza que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, enaltece, na verdade toda a Sagrada Escritura enaltece, que é aquela fraqueza que nos leva à dependência do Senhor, que é aquela fraqueza que nos coloca aos pés de Deus, aos pés da cruz, em contemplação à nossa deficiência, à nossa indignidade diante dele, mas é uma fraqueza que diz respeito à carência de vigor mesmo. Estou fazendo referência ao fato de que nós vivemos em uma geração de conforto mesmo, uma geração utilitarista, uma geração de consumo, onde qualquer indício, qualquer fagulha de desconforto precisa rapidamente ser descartada, custe o que custar. Porque no final das contas, a nossa reflexão mais comum, mais natural mesmo, é que nós não vemos nenhuma utilidade, nenhum propósito para nenhuma lágrima que verte no nosso rosto, para nenhuma dor, para nenhuma angústia, para nenhum sofrimento. Eu não estou dizendo com isso que o sofrimento é bom. O sofrimento é ruim de qualquer forma. Dores são ruins de qualquer forma. Mas se nós observarmos o propósito que Deus coloca em todas as coisas, o sofrimento pode nos fazer bem. As lágrimas podem nos fazer bem. Você já parou para pensar como Deus é glorificado através do sofrimento dos santos? Nada acontece sem que o Senhor assim determine. Nada acontece, nada. O Senhor não é um vendedor de bananas, o Senhor não é um homem fraco. Deus é o onipotente, soberano sobre todas as coisas. A sua mão providencial sustenta tudo que foi criado, e nada acontece sem que assim Ele queira, nada. Com esse plano de fundo, nós percebemos de forma mais reluzente o que Paulo quis dizer, que todas as coisas cooperam para o bem. E as coisas podem não ser boas, mas elas cooperam para o bem. E de alguma forma, Deus foi mais glorificado nas lágrimas, nas cinzas e no pó do sofrimento de Jó do que em muito regozijo de muitos cristãos ou personagens bíblicos mesmo. O Senhor é glorificado de uma forma no sofrimento, na angústia, que nos leva à dependência, que nos leva à contrição, que nos leva à devoção, de uma forma que nós não conseguimos entender. Mas Ele é glorificado quando, espremida as nossas almas, as lágrimas são vertidas, e só vemos uma coisa: a sua mão, a sua destra fiel, o seu braço forte. Deus é glorificado. A nossa geração não entende isso. Não entende de forma alguma. Nós temos aí várias igrejas, vários pastores, vários pregadores do evangelho falso, fingido, mentiroso,
que promete um alívio que não nos trará benefício algum. Benefício algum. Um alívio que finca os nossos pés nessa presente era, à medida que remove os nossos pés da era de gozo por vir com Deus, o Cristo Jesus ressurreto. E com isso, essas igrejas, pregadores, têm mandados muitos e muitos para o inferno, para a perdição eterna. Mas se você refletir comigo um pouquinho, só você vai perceber que é isso que nós queremos muitas vezes mesmo. Nós queremos conforto, nós queremos descanso, nós queremos paz, nós queremos alívio, nós queremos que os nossos desejos sejam satisfeitos, independente do qual seja ele. Nós simplesmente queremos gozar do melhor dessa terra, do melhor que essa carne pode produzir. E isso remove de nós o propósito de algumas coisas que nos causam indigestão. Remove de nós. E com isso nós perdemos de vista os benefícios de refletir sobre a agonia da cruz, a agonia do jardim, a agonia da Páscoa. E eu me refiro justamente a essa fraqueza como uma característica de moleza, de frouxidão, de covardia mesmo, onde nós não conseguimos ouvir um não, onde nós não conseguimos ouvir nenhuma negativa, onde mesmo homens que deviam ser viris, líderes dos seus lares, deveriam ser criados para enfrentar dragões, gigantes e monstros, não conseguem ouvir uma negativa, uma repreensão, um confronto sequer. Estou falando dessa moleza mesmo, que não nos leva à dependência, mas simplesmente realça a idolatria que nós fazemos de nós mesmos, a idolatria que nós fazemos dessa vida, apesar do Senhor Jesus Cristo, onde descartamos completamente o Senhor Jesus Cristo, a não ser se for o Jesus que realize os nossos desejos, que coloque diante de nós o cumprimento das nossas satisfações. Então, quando nós nos deparamos com qualquer dissabor dessa vida, qualquer tom amargo, nós corremos rapidamente para colocar açúcar. Qualquer tipo de tom amargo, nós queremos encher de açúcar, para trazer sabor para aquilo que nós pensamos que é felicidade, para aquilo que nós pensamos o que é propósito, e com isso nós deturpamos qualquer característica de ensinamento bíblico, de propósito bíblico. É isso que nós fazemos com a Páscoa, é isso que nós fazemos com o Natal, é isso que nós fazemos com qualquer ensinamento que moldou o calendário ocidental. Mas nós modificamos um pouquinho para tornar mais palatável para nós, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, e nós não percebemos com isso o grande valor, a grande riqueza de ter os nossos joelhos quebrados, seja por homens mesmos, que Deus colocou como instrumento de graça para a nossa vida. Nós não vemos valor nas exortações, nas confrontações, nos desafios das crises. Nós não vemos valores nas mudanças, porque uma coisa que a mudança faz é remover o chão dos nossos pés. E isso nos causa imenso desconforto, porque quando nós temos toda a nossa vida delineada, traçada, nós temos aquele senso de soberania. Nós sabemos tudo o que vai acontecer, nós temos todo o plano. E eu não sei se você percebeu, mas uma coisa que Deus faz é bagunçar a nossa agenda. Deus bagunça a nossa agenda, bagunça os nossos propósitos, bagunça os nossos planos. E um dos recursos maravilhosos que Ele usa para isso é a igreja. A igreja bagunça completamente o nosso senso de prioridade. Nós percebemos que aquilo que nós tínhamos elevado como prioridade, na verdade, está realçando idolatrias no nosso coração que antes nós sequer percebíamos. Na verdade, está mostrando que aquilo que nós exaltamos como o teor da nossa vida, da nossa existência, é muito perecível, é muito frágil. O ladrão pode roubar, a traça e a ferrugem pode corroer. E nós percebemos que às vezes aquilo que nós temos como descrição de felicidade, de propósito, para responder aquelas questões existenciais da vida, podem ser tomadas de nós. E aí nós vemos que são fúteis. Porque o propósito para o qual o Senhor nos criou, e se nós prestarmos atenção nas exortações das Sagradas Escrituras, ele não pode ser removido de nós. Nós vemos a beleza dessas interações sendo descritas pelos salmistas, por exemplo.
onde eles veem o chão sendo removido debaixo dos seus pés, toda a sua estrutura de conforto, de consolo, de contentamento, e no final das contas eles são lembrados mais uma vez de que tudo que eles têm é o Senhor. E isso ninguém e nada pode retirar deles. Mas quando nós lançamos mão aí, jogamos fora a bênção dessas exortações, dessas angústias que aperta o nosso ser e nos faz correr para o aprisco de Cristo, para a proteção dos lobos, dos leões, dos ursos. Quando nós nos eximimos dessa experiência, nós não sabemos qual é o valor do pastor, nós não sabemos qual é o valor do aprisco, nós não sabemos qual é o valor do rebanho, nós não sabemos o que, pelo menos somente aquilo que cabe a nós, o valor de refletir sobre a angústia da cruz, sobre os gemidos de Cristo, sobre a dor do Deus homem que foi exprimido pelo Deus Pai para que nós experimentássemos perdão e libertação. Isso simplesmente é removido de nós. Nós exaltamos mais as experiências desse mundo que não nos liga à eternidade do que as experiências que Cristo deixou registrado para nós, que nos lembra que nós não fomos feitos para esse mundo. Independente daqueles que vão morar com o Senhor no novo céu e nova terra e aqueles que vão para o lago de fogo e enxofre, independente disso, o fato é, existe um mundo diferente desse aguardando por todos nós. Todos nós. Essas angústias que nós precisamos experimentar, essas agonias que nós precisamos compartilhar com Cristo, nos lembra disso. Aqui ainda não é o fim, mas nós corremos para longe disso. Nós não suportamos nenhuma doença, nós não suportamos nenhuma crise financeira, nós não suportamos nenhuma dificuldade no casamento, com os filhos, no trabalho. Parece que isso nos causa repulsa ao invés de nos colocar de joelhos e pleitear diante de Deus, nas realidades espirituais, para que o Senhor coloque em nós uma muralha de fortalecimento para vencermos essas dificuldades. Mas nós rapidamente fugimos disso. Nós jogamos tudo isso no saco do lixo por causa dessa realidade de consumo. E eu sei que isso é muito fácil de acontecer, porque qualquer propaganda, qualquer filme, tudo ao nosso redor nos diz que nós podemos, que nós conseguimos, que nós somos leões, que nós somos gigantes, que nós somos poderosos. E tudo está aí posto para nos dar cada vez mais tranquilidade, cada vez mais conforto, cada vez mais satisfação. Calendários são modificados, agendas são completamente estruturadas para que nós tenhamos uma sensação de ausência de Deus, ausência de Cristo, mesmo no Ocidente, que foi completamente construído em cima das Sagradas Escrituras. É isso que o mundo faz todas as vezes que ele é colocado na parede. Todas as vezes que o mundo é confrontado, que o ser humano é confrontado, ele corre, ele se esconde, ele corrói aquilo que o confrontou. Tudo que nos intimida, nós tendemos a descartar. Nós recebemos como um insulto pessoal, cuja única finalidade é nos causar dor, nos humilhar, nos matar. Por isso que a igreja é tão graciosa e ser alvo da instrução da palavra de Deus é tão maravilhosa, porque nós sabemos que, a rigor, esse não é o objetivo da igreja. Esse não é o objetivo da pregação da palavra do Senhor. Existe uma ferida que precisa ser exposta, mas o único objetivo é curá-la, para revelar a maravilhosa graça que nós encontramos em Cristo Jesus. Quando nós perdemos de vista esses instrumentos perfurantes, como que tirando a crosta do nosso coração, e isso causa muito dor, quando nós não vemos o valor e a dignidade disso, nós
não experimentamos experiências de proximidade com o Senhor, de dependência com o Senhor, e nós não somos desnudados, nós não somos despidos de nós mesmos. Mas é fácil disso acontecer mesmo, é muito fácil disso acontecer. Nós temos toda uma máquina desse mundo forjando isso em nós. E infelizmente a realidade é que temos muitas igrejas também que têm corrompido o evangelho só para exaltar você, só para fazer com que você sinta-se soberano mesmo, senhor da sua vida, senhor do seu destino, só para fazer com que você finque ainda mais as raízes nesse mundo. É interessante porque foi justamente o contrário que o Senhor Jesus veio fazer. Quando Paulo escreve aos Gálatas, o Paulo diz que o Senhor Jesus veio nos desarraigar desse mundo. E algumas vezes algumas raízes são quebradas nesse desarraigar. E dói. Dói bastante. Foi justamente isso que nós fizemos com a Páscoa. Nós corrompemos completamente. Nós tacamos açúcar na Páscoa. Nós derramamos chocolate. Nós derramamos mel. Nós derramamos doce. Simplesmente, nós tiramos o amargor das ervas da Páscoa. E com isso nós perdemos muito, porque nós tornamos ela palatável para o homem caído. E ela não pode ser digerida pelo homem caído. O homem caído não consegue digerir a Páscoa. Não consegue. O alimento, o pão, as ervas, o fruto da vide não consegue ser digerido pela Páscoa. A agonia da Páscoa não consegue ser processada por nós. O sangue da Páscoa causa repulsa a nós. Não nos lembra do perdão, não nos lembra da salvação, não nos lembra da libertação. Simplesmente causa repulsa, porque de todas as formas nós precisamos tornar a Páscoa mais palatável para seres caídos, pessoas que não amam a Cristo. E é impressionante porque até mesmo crentes buscam esconder o rosto do horror da Páscoa, do horror da cruz, da agonia da morte. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre essa agonia. Essa agonia não é nova, não veio no Novo Testamento, não nasceu em Cristo Jesus. Ela já foi prenunciada desde o Éden. Abra em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3 nós vemos a promessa da agonia. A salvação sempre prenunciou agonia, dor, morte, luta, confrontação. Desde o Éden nos foi dito como a semente da mulher, que é o Senhor Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Ele iria sofrer alguns golpes nesse esmagar da cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, no versículo 15. Nós vemos aí as sentenças sendo proferidas. O ideal de Deus foi corrompido pelo homem, porque o homem buscou aquilo que de alguma forma trouxe agrado ao seu coração. E isso causou uma transformação gigantesca, uma corrosão gigantesca naquilo que Deus criou e era bom aos olhos de Deus, portanto deveria ser bom aos olhos do homem. E o Senhor profere ali as sentenças de juízo e agora ele está falando com a serpente. E ele diz, porém inimizade, 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência, e ele está falando de todos aqueles que compactua com as intenções da serpente, é aqueles que são habitantes do reino parasitário, todos aqueles que não pertencem ao reino de Cristo, que avança com suas fronteiras nessa presente era, todos aqueles que não pertencem a esse reino, pertencem ao reino parasitário, cuja serpente é o seu rei, esse mundo jaz no maligno. Então, essa descendência da serpente não compactua com a descendência de Cristo Jesus, de forma alguma, é completamente avessa. Parece que de alguma forma nós queremos ser aceitos, nós temos convicções diferentes, nós somos cristãos, temos convicções diferentes, sonhos diferentes, anseios diferentes, esperanças completamente diferentes, mas de alguma forma nós precisamos ser aceitos por essa presente era. De alguma forma nós precisamos ser abraçados por essa presente era.
quando é justamente o contrário, quando é justamente o oposto que a Bíblia diz a nosso respeito. Porque essa descendência da serpente já tem o seu fim decretado. A sua morte já foi escrita, já foi consumada. Basta nós lermos o plano de Deus aqui nas Sagradas Escrituras. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, que é Cristo Jesus. Este Cristo, então, te ferirá a cabeça, e aqui faz referência a esse golpe mortal que ele irá executar, mas tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. E aqui nós vemos que a morte de Cristo é gloriosa. A morte de Cristo é vitoriosa, mas não sem sofrimento, não sem agonia. Aqui é a promessa não somente de salvação, aqui não é a promessa somente de redenção, mas é a promessa de que ela viria, mas não sem sofrimento, mas não sem angústia, mas não sem agonia. E é isso que nós vemos sendo revelado nas Sagradas Escrituras, passando pelos patriarcas, passando pelos profetas, passando pelos reis e então chegando em Cristo Jesus. A Páscoa, como foi instituída, nós vemos na libertação do povo de Deus do Egito. Abra em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, ou então toda essa cerimônia de libertação, toda a dramatização de libertação é apenas uma sombra da verdadeira agonia. Então, se em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos a promessa de agonia, junto com a promessa de vitória e de libertação, que é o evangelho seminal ali, nessa dramatização da salvação realizada em Cristo Jesus, que nós vemos no livro do Êxodo, especificamente em Êxodo capítulo 12, nós vemos aqui o sinal apenas uma sombra. Nós chamamos do tipo daquilo que haveria de vir para o pleno estabelecimento da libertação que nós encontramos em Cristo Jesus. O povo de Israel está cerca de 430 anos no Egito. Aquilo que começou como uma conquista, aquilo que começou como uma habitação de honra em José, se tornou em escravidão, se tornou sofrimento. Volta um pouquinho, rapidinho, Êxodo 2. Êxodo 2. Olha, a partir do versículo 22, a opressão e o sofrimento do povo de Deus aumentava e aumentava cada vez mais. E Deus ouviu os gemidos do povo. E Deus ouviu os gemidos do povo como lembrete da aliança que Deus havia feito com o povo. Olha o versículo 22, capítulo 2, versículo 22, diz assim: a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gersom, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu ao Deus. Versículo 24. Ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E todo o cenário e drama da libertação do povo de Deus, em todo esse cenário, Deus expõe algumas realidades. Deus expõe a fragilidade dos deuses pagãos, são deuses que nós criamos para trazer satisfação a nós, para trazer consolo a nós, são aqueles recursos de estabilidade que nós criamos, até Deus confrontá-los, até Deus derribá-los. A idolatria, qualquer tipo de idolatria, no final das contas, diz respeito à idolatria do ego. Porque nós criamos para a nossa própria satisfação, para o nosso próprio deleite. Então nós atribuímos àqueles deuses, que não são deuses coisas nenhuma, são fabricações humanas, do anseio corrompido, mas um anseio que nós temos por Deus. Então nós corrompemos esse anseio que foi colocado na criação do homem, nós corrompemos completamente e nós criamos deuses, nós elevamos ao status de divindade
Tudo aquilo que nos traz algum tipo de segurança. Se você observar, é por isso que a avareza é considerada idolatria, porque nós atribuímos divindade ao dinheiro, divindade à riqueza, porque de alguma forma nos traz paz, nos traz segurança, nos traz um senso de estabilidade, algo que só quem deve trazer é Deus. Nós devemos experimentar tudo isso, mas descansando em Deus, repousando, dependendo, apesar das adversidades, apesar das dificuldades. Então, nessa dramatização da libertação que nós vemos sendo finalizada no Êxodo capítulo 12 todo, essa dramatização, Deus expõe algumas características, algumas deturpações. Uma delas é a fragilidade dos deuses egípcios, em que cada praga que ele manda é um deus egípcio que é exposto ali e então o seu poder é dizimado. Mas também o Senhor expõe ali a dureza do coração do homem, a dureza do coração daqueles que se dizem povo de Deus. O próprio povo de Deus, aquele que gemidia, o gemido foi ouvido por Deus, se acostumou com a lama, com a podridão e com a opressão. E com isso, o povo não percebia o valor dessa gestação de libertação. Observa como foi essa dramatização. É uma espécie de gestação, porque cada praga que era enviada, cada interação que Moisés e Arão tinham, o povo de alguma forma era subjugado por Faraó. De alguma forma o povo sofria as consequências da ação de Moisés e Arão. De alguma forma o povo recebia essas consequências. E mais uma vez o povo murmurava. E novamente o povo murmurava. E essa dor causada nesse processo de libertação, essa dor causada pela dramatização dessa salvação, não foi olhada com os bons olhos para o povo de Deus. Porque, no final das contas, o que importava é que o povo tinha moradia, pão e água. Moradia, pão e água. E limitando a sua visão a essas coisas fúteis, não via a graça da ação divina nessa dramatização, nessa liturgia do perdão ou da libertação. E com muita facilidade o povo caía em murmuração. Avança para o capítulo 5, a partir do versículo 20. Êxodo 5, a partir do versículo 20. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés, e aqui são os capatazes ali que representavam o povo, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. E isso se repetiu inúmeras vezes. Essa, meus irmãos, se tornou uma marca gritante daquele povo, a murmuração. Não foi por acaso que essa geração que saiu do Egito pereceu no deserto. E pereceu por causa da dureza do coração. E essa dureza do coração é interior, mas da boca fala o que o coração está cheio, não é assim que diz a Sagrada Escritura? Então isso era exposto, essa dureza era exposta como? Na murmuração, na falta de contentamento, na falta de dependência. Quando nós não olhamos além do nosso próprio umbigo, quando nós não olhamos além das nossas necessidades, nós não vemos Deus, irmãos. E se tem algo que nos causa miopia para Deus, é exaltar as nossas próprias necessidades e não ver propósito nos sofrimentos, nas dores e nas angústias que nós experimentamos nessa vida. Porque no final das contas, tudo diz respeito a nós mesmos. É o nosso bem-estar, é o nosso contentamento, é a nossa satisfação. Aquilo que o povo estava experimentando
murmurando contra Moisés, murmurando contra Arão, que na verdade estava murmurando contra o próprio Deus, embora algumas vezes o próprio Moisés ficou intimidado ali diante das murmurações e pecou por causa disso, e pecando por causa disso não pôde entrar na terra prometida, porque acabou se curvando aos anseios, aos desejos daquele povo que não queria Deus, queria a libertação, queria a salvação, queria do melhor da terra, mas na verdade não queria o Senhor. E eles expunham esse coração duro através da murmuração. Murmuração é uma agressão gigantesca, que é muito diferente de lamentação. Nós somos convocados a nos queixar a Deus, irmãos. Basta ler os Salmos. Nós somos convocados a lamentar diante de Deus. Mas todo lamento e toda queixa, a gratidão. Lamentação sem gratidão é murmuração. Não havia gratidão naqueles lábios, simplesmente porque não havia contentamento no coração deles. E isso foi agressivo ao Senhor, e o Senhor respondeu com morte. Eles pereceram e não gozaram daquilo que eles tanto queriam, e era por isso que eles murmuravam. Eles iam colher o melhor da terra, uma terra que emana leite e mel. Eles ansiavam por isso, e era isso que Deus ia dar. Mas por causa da idolatria do seu próprio ego, eles não desfrutaram daquilo justamente pelo qual eles murmuravam para ter, por não ver além de si mesmo. E aí, todas as vezes que eles não tinham contentamento em Deus, parecia que o Egito brilhava mais. Parecia que as opressões não eram tão opressoras assim. Parecia que a lama não era tão suja. Parecia que o mal não era tão ruim. E eles repudiavam ao Senhor e buscavam o povo déspota, tirano, porque eles não viam o valor, o brilho da libertação do Senhor. Mas não era por causa do povo que o Senhor estava libertando. Lembra? Quando o Senhor ouviu o gemido do povo, Deus lembrou-se da aliança que havia feito com os seus pais. Deus não estava libertando o povo, e isso aqui é consolador, irmãos. Deus não estava libertando o povo por causa do povo. Deus estava libertando o povo para cumprir o próprio pacto que ele havia estabelecido com o povo. E aqui nós já vemos essa sombra, esse prenúncio. Aquilo que foi revelado entre a mulher e a serpente, dos descendentes correlatos a cada um, agora é desenvolvido um pouco mais. E diante da murmuração, ou seja, apesar do povo, apesar do próprio povo, o Senhor estava libertando, o Senhor estava salvando, para cumprir o pacto que ele havia feito com o povo. Olha o capítulo 6, a partir do versículo 2. Êxodo capítulo 6, a partir do versículo 2. Diz assim: Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Então, o drama da libertação, ele continua. Deus subjuga os deuses egípcios, os falsos deuses fabricados por homens alheios ao verdadeiro Deus. E nessa liturgia de libertação, Deus mostra na 10ª praga que não há libertação sem morte, que não há libertação sem perdão. Nós somos cobertos pelo próprio Deus. Isso foi dramatizado, isso foi encenado pelo próprio Deus no Éden, como quando Deus cobriu o homem e a mulher com couros ali,
com peles de animais. Obviamente, ali houve um sacrifício sendo feito pelo próprio Deus para que aquela pele fosse colocada para cobrir a nudez do homem e da mulher. É isso que o Senhor Jesus faz conosco, para nos aproximar de nós, quando nos cobre com o seu Filho, quando nos cobre com o sangue do seu Filho. Ele não nos vê. Tudo depende dele. Tudo é realizado por Ele, para o cumprimento da sua própria palavra. Mas o fato é, existe amargor aqui, existe agonia aqui, existe sangue aqui. Não há perdão, não há libertação, não há cobertura, não há salvação sem o derramamento de sangue. E quando nós não conseguimos enxergar esse tom mais escuro, esse ar mais indigesto, quando nós não conseguimos contemplar esse dia cinzento, nós não conseguimos perceber a riqueza da obra salvífica que é rememorada na Páscoa. Nós perdemos de vista. Nós sucumbimos à insensibilidade. Se vocês prestarem atenção, existe assim uma militância desgraçada, diabólica, de tudo que nós fazemos para moldar o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso estilo de vida, as nossas agendas, a nossa atividade, a todo instante, para remover de nós a sensibilidade. Nós estamos correndo mais, nós estamos nos tornando cada vez mais insensíveis pelas dores dos outros, pelo sofrimento do outro. Nós nos preocupamos cada vez mais conosco, com a nossa família, nós nos isolamos cada vez mais e nós nos fechamos cada vez mais no nosso mundinho. Nós não temos mais tantas amizades, o nosso círculo de relacionamento é completamente diminuído. Você sabe disso. Você sabe disso. Pequenininho, pequenininho. Por que é tão difícil viver igreja? Por quê? É por causa dessas características. O mundo, ele luta contra a igreja, mas contra todas as estruturas que fazem com que a vida na igreja seja bela, seja gostosa, seja maravilhosa. É todas essas características. Ele não vai agredir diretamente a igreja, ele não vai agredir diretamente os pastores, ele não vai agredir diretamente o evangelho, mas todas as estruturas para minar a sua vida na igreja, o gozo na igreja, o deleite na igreja. Todas essas características vão sendo corrompidas em nós. E nós, a consequência natural, embora completamente incorreta, é que nós não vivemos a vida cristã com todas as características necessárias, idealizadas por Deus, por causa disso. Nós vamos sendo corroídos por causa do isolamento que o mundo nos empurra. O mundo está nos empurrando para o canto da parede. Todo instante, para o canto da parede. Nós baixamos as guardas, não lutamos e vamos. Simplesmente nós vamos. E nós não conseguimos enxergar além de nós mesmos. O povo precisava ser coberto com sangue providenciado por Deus, para não receber o juízo do próprio Deus. O juízo esse que seria experimentado pelos pagãos, aqueles que não estavam pactuados com Deus, aqueles que não foram cobertos por Deus. Agora avança para o capítulo 12. No capítulo 12, a partir do versículo 5, nós vamos ler a sequência aqui, ó. Capítulo 12, a partir do versículo 5, diz assim: o cordeiro será sem defeitos, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, como pães asmos e ervas amargas a comerão. Versículo 11. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor.
Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, olha o sinal, olha a sombra do que seria. Por que o Senhor nos poupará? Porque Ele verá sangue em nós. Mas não o nosso sangue. É o sangue do Cordeiro preparado por Ele. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Versículo 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, aqui é a beleza do discipulado no lar. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Assim aconteceu. E a agonia dos cordeiros imolados foram por sinal do que seria o supremo e perfeito sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo foi a sombra, o sinal, o prenúncio do que seria a agonia experimentada pelo Senhor Jesus Cristo. O sangue derramado para cobrir o povo, para proteger o seu povo. E aqui novamente estava ecoando as palavras do Senhor no Éden, a agonia da libertação e salvação vindo do descendente da mulher. E aí nós chegamos em Mateus capítulo 26. Nós vemos as contrações da libertação. A libertação foi realizada na cruz. No jardim, na agonia do jardim, nós vemos as contrações dessa libertação. As contrações da libertação na agonia de Cristo. Mateus 26, a partir do versículo 36. O Cordeiro providenciado por Deus, ele nasce milagrosamente. Milagrosamente. É interessante porque João ele registra o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo. Esse primeiro milagre, que foi realizado numa festa de casamento, ele marca o início da missão do Senhor Jesus Cristo. João registra a reflexão e o peso do que seria realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ele vai para uma festa de casamento e ali então falta o vinho, a sua mãe o interpela, solicitando para que ele providencie milagrosamente o vinho que acabar. Então, João capítulo 2, no versículo 4, Jesus parece ser grosso ali, né? Jesus parece ser rude ali. Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa expressão, minha hora, no Evangelho de João, diz respeito à crucificação. Por que o Senhor Jesus respondeu assim à sua mãe? Não foi rudeza, não foi maldade, não foi grosseria, mas é que naquele milagre, naquele momento, o Senhor estava antevendo toda a agonia que ele experimentaria em sua obra redentiva. Toda ela, toda. E aquele peso
veio sobre ele naquele instante, no início do seu ministério, na execução do primeiro milagre. Ali foi a antecipação do peso da obra da crucificação. O próprio Cordeiro estabelece o cumprimento, então, do significado da Páscoa, da qual a cerimônia da libertação do Egito foi apenas um sinal. Então, o Senhor Jesus Cristo, estabelecendo o pleno significado da Páscoa experimentada no Egito, ele mesmo dramatiza a sua crucificação, o seu sacrifício, estabelecendo ali um lembrete de esperança e dependência. Olha Mateus 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, no enredo do Evangelho, nós somos lembrados da experiência agridoce da vida cristã desse lado da eternidade. Nós vemos que a salvação, a paz, a esperança e o contentamento foi conquistada por Cristo Jesus na agonia do peso dos nossos pecados sobre ele. De um jantar da Páscoa, na ceia do Senhor, nós somos levados ao jardim da agonia de Cristo, como uma antecipação do peso que ele mesmo experimentaria daqui a pouco, na cruz. Na perfeita vida e obra do Senhor Jesus Cristo, nós vemos essa gestação de perdão e libertação, e no jardim nós vemos essas contrações da agonia da libertação. É interessante como Marcos, como Mateus, ele realça a nossa fragilidade e a nossa dependência da força e da determinação do Deus homem. Olha o versículo 36 aí, vamos ler e eu vou comentando aqui alguns pontos. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, Marcos registra assim, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Aqui nós vemos a luta, a dor, o sofrimento, a agonia, o compadecimento que o Senhor Jesus Cristo estava experimentando. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha o interessante que o Senhor Jesus está fazendo. Ele está convocando os discípulos que foram com ele, Pedro, Tiago e João, para pleitear com ele, para guerrear por ele. Uma guerra que é espiritual, não é visível. Uma guerra que é tremendamente espiritual, e o Senhor Jesus compartilha com ele essa luta que ele iria travar. Mas, como é característico nosso, nós não lutamos e caímos. Nós vacilamos. A minha alma está profundamente triste até a morte. Então ele convoca: ficai aqui e vigiai comigo. O Senhor está comissionando eles para a batalha. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. E aqui, meus irmãos, o conjunto de toda a descrição aqui do peso da obra e angústia do Senhor Jesus Cristo, é interessante como Lucas, um médico, ele descreve essa experiência do Senhor Jesus sendo externalizada, e Lucas registra que do seu suor vertia, do seu corpo se vertia suor
como sangue, mostrando o peso do que estava sobre ele. É o peso do nosso perdão, e aí essa experiência agridoce que eu fiz referência. Por que nós desfrutamos paz? Por que nós desfrutamos contentamento? Porque a obra não foi realizada por nós. A obra do Senhor Jesus Cristo de perdão e libertação não foi realizada por nós, mas Ele pagou, Ele sofreu, Ele se angustiou, Ele lutou, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos vacilos. Olha o que Ele diz, Ele diz, meu Pai, se possível, passe, tira, afasta de mim este cálice. E ele está fazendo referência justamente ao cálice da ira de Deus, que deveria ser derramado sobre nós, mas que ele bebeu em nosso lugar. Todavia, Senhor, e aí a graça de perceber que o ruim é ruim mesmo, a dor é ruim mesmo, mas pode nos fazer bem. Nós não percebemos isso. Na maioria das nossas orações, nos falta essa experiência de dependência quando nós esquecemos de dizer, Senhor, mas faz a tua vontade e não a minha. Porque no final das contas, parece que o nosso propósito maior, que deveria, mas muitas vezes não é glorificar a Deus em tudo que nós fazemos, em tudo que nós escolhemos. É glorificar a Deus acima de todas as coisas. Então, imagina se Deus me remover do andor, e aí faça essa experiência agora de reflexão. Se Deus lhe remover de uma luta, se Deus lhe remover do andor, mas se isso significar não glorificá-lo com tanta intensidade como você glorificaria na dor e no sofrimento, o que você escolheria? Mas faz a tua vontade, Deus, porque eu não sei o que é melhor para mim. Eu não sei se você pode recordar agora, mas tenta lembrar rapidamente para onde as suas escolhas o levaram. As suas decisões. A realização dos anseios do seu coração. É daí que vem a sabedoria entre pais e filhos, sabia? Olha, um pai ensinando o filho, muitas vezes ele fez muitas besteiras, mas ele sabe que o filho não precisa passar por aquela experiência. Ele sabe. Mas nós sabemos onde as nossas decisões, as nossas escolhas nos levaram. Nós sabemos disso muito bem. Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não sabemos. Onde nós tocamos, irmãos, nós apodrecemos. Onde nós tocamos, nós sujamos. Às vezes nós temos um prazer maravilhoso no relacionamento entre homem e mulher. E nós pensamos que ali nós somos a pessoa mais feliz do mundo, mais feliz do mundo. Então o jovem começa a namorar com outra jovem e ele vai realizando os anseios do seu coração, os desejos do seu coração. E dali, alguns estágios são queimados. E ali uma jovem engravida, o jovem que não tem responsabilidade alguma abandona a jovem. Aquela criança nasce fora do seio que foi preparado por Deus para que ela crescesse. Ele realizou seus anseios. Ele realizou seus anseios. Para ele aquilo era bom. Mas qual é o problema? Nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não sabemos. No final das contas, o mecanismo de proteção é entender que a nossa vida é para glorificar o Senhor, acima de tudo, seja por qual estrada for. Porque no final das contas, nós vamos gozar da verdadeira paz, do verdadeiro contentamento. Muito além do gozo da carne, muito além da satisfação da carne. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 40. E aqui mostra a nossa deficiência, que é tão corriqueira como o sol que nasce todos os dias. E voltando para os discípulos, Pedro, Tiago e João,
achou-os dormindo. E disse a Pedro, aquele que o Senhor chamou para guerrear. É interessante porque o que é marcante aqui é que Pedro, um pouquinho antes aqui, foi extremamente audacioso, não foi? Nunca te negarei, Senhor. Nunca te deixarei. Eu vou dormir, mas te negar não. Né? Eu vou dormir, não vou orar. Mas te negar de forma alguma. É impressionante como nós nos julgamos super-heróis, reis, gigantes. É interessante que, não sei se você já teve essa experiência, eu tenho direto. Em todas as minhas discussões na minha mente eu ganho. Eu ganho todas elas. Em todas as lutas. Olha, na minha mente eu sou o maior surfista do mundo, irmãos. Sou? Eu ainda sufro na minha mente. Na minha mente eu sou demais. Na minha mente eu sou tudo. Até o Senhor quebrar as minhas pernas. E entender e me fazer entender que uma experiência que eu preciso desfrutar todos os dias é suspeitar de mim mesmo. Eu preciso suspeitar de mim mesmo. Mais do que eu acho que eu devo. E disse Pedro, então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aqui tentação, apesar da palavra tentação e provação ser a mesma, e o que vai mostrar o significado diferente é justamente o contexto, mas a ideia aqui é de cair, para que não caia. Porque a tentação espera a queda, enquanto a provação espera o crescimento, a superação. Por isso que essa dinâmica na tradução, embora seja a mesma palavra, a ideia é de que nós precisamos saber com quais armas nós devemos lutar nessa presente era, nessa vida, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E aqui a ideia de cair. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha a luta que nós travamos. O que é que Paulo traz em Gálatas? A carne contra o espírito. É essa luta. E a arma, então, não pertence a essa realidade. Versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, agora a segunda vez, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos, e aqui esse contraste eu achei fantástico, porque os seus olhos estavam pesados. Observe o contraste dos pesos aqui. O peso que o Senhor Jesus estava carregando e o peso dos olhos dos discípulos. O que era mais pesado? Mas nós sempre achamos os nossos pesos mais pesados. Sempre. A nossa dor é pior. O nosso sofrimento é maior. A nossa angústia é mais voraz. Olha o peso do cálice da ira de Deus sobre Jesus. O Deus homem angustiado até a morte. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Essa descrição da quantidade de vezes é muito importante porque mostra a intensidade da dor. Repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. E ali naquele jardim, a agonia foi antecipada a Cristo. A dor e o sangue da Páscoa foi experimentado para a salvação de pecadores. O Senhor, que agonizou ali, foi traído, preso, foi julgado injustamente, foi zombado, ridicularizado e foi crucificado. Mais uma vez, a agonia foi experimentada por Jesus na cruz. Naquele momento, capítulo 27, versículo 45. Naquele momento de agonia do Filho, Deus então faz a terra enlutar. Capítulo 27, versículo 45. Desde a hora sexta, que é ao meio-dia, até a hora nona, que é às 15 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Deus
pôs a terra em luto por causa da obra de sacrifício do seu filho. Versículo 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E algo que jamais havia ocorrido em toda a eternidade aconteceu. Houve uma separação no Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo, por causa de nós, para que nós fôssemos instrumentos da glória do Senhor, para a testificação da unidade de Filho e Pai, para que nós pudéssemos receber o perdão e Ele receber toda a glória. E João, é interessante como João nos lembra as palavras finais do Senhor Jesus Cristo na missão que Ele recebeu. João 19:30 diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, para a gente concluir aqui, irmãos, é óbvio que a obra de Cristo não terminou em sua morte. Ali é sexta-feira. O domingo viria. O domingo estava logo ali. E com o domingo a ressurreição do Cordeiro imolado. E com isso a esperança. Não a agonia, a esperança, a vida, a graça do perdão e da libertação da morte. Cristo vive. Mas o fato é que a Páscoa nos lembra essas duas realidades, o amargo e o doce da obra do Senhor Jesus Cristo. E é justamente isso que nós experimentamos aqui. No mesmo dia que nós experimentamos o nascimento, nós experimentamos a morte de alguém. No mesmo dia que nós nos regozijamos porque alguém foi curado, nós também pedimos orações porque alguém está doente. Nós experimentamos isso aqui. Em tudo, Cristo deve ser exaltado. Nós temos essa experiência. Se nós somos somente um pouquinho intencionais, nós vamos colher os frutos dessa experiência. Essa é a experiência agridoce. Essa é a experiência do amargo e do doce que nós vemos na crucificação, na obra do Senhor, da Páscoa do Senhor. A Páscoa e tudo que ela trouxe acontece apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas deficiências. Por isso nós podemos descansar, porque a nossa esperança não reside em nós. Não depende da sua dignidade, não depende da sua honra, não depende do seu conhecimento teológico, não depende do seu conhecimento bíblico, não depende de quantas vezes você ora, lê a Bíblia por dia, não depende de quantas vezes você deixa de pecar, é apesar de você. Quando você está dormindo, o Senhor está lutando. Não foi isso que aconteceu? É assim que acontece. Quando nós fraquejamos, o Senhor ainda continua de pé, lutando as nossas batalhas. E um dia, nós estaremos naquela grande, maravilhosa mesa com o Senhor, com o nosso noivo. João viu isso e João registrou isso para nossa esperança, para o nosso deleite. João registrou esse Apocalipse 19, no versículo 7, diz: alegremo-nos. Apocalipse 19, 7, alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. A esposa aqui, entenda, ele não está falando de você não, ele está falando da igreja. Ele vem buscar a noiva, porque aquele que ama o noivo, ama a noiva. Aquele que se alegra com o noivo, se alegra com a noiva. Ele formou para si um povo sujo, muito sujo, mas que está sendo banhado com o seu sangue e se tornará mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. É isso que nós celebramos aqui todos os meses. Nós protegemos a mesa. Não são todos que podem se achegar na mesa, nós protegemos a mesa do Cordeiro. É a mesa que exibe a refeição pactual. Quem deve celebrar a refeição pactual? Aqueles que estão em paz com o noivo e aqueles que estão em paz com a noiva. Aqueles cuja igreja impôs as mãos reconhecendo como participantes da nova aliança no batismo. Esses vêm à frente, esses são convidados a vir à mesa do Senhor. Não é um rito qualquer.
É um rito da nova aliança. Não é apenas uma memória, é uma experiência espiritual, cuja graça de Deus compactua conosco nessa celebração, onde nós discernimos, não por causa de nós, mas por causa do seu Santo Espírito, o que o pão simboliza é o corpo moído. O que o cálice simboliza é o sangue vertido. Nós entendemos isso. Não é o ato em si, mas é o Espírito que comunica conosco o que representa esperança, dependência e comunhão. Esperança, dependência e comunhão. E Deus graciosamente nos colocou uma mesa para que nós pudéssemos lembrar que não é possível experimentar isso com Ele sem que nós experimentemos uns com os outros. Depender de Deus significa depender do outro, depender do próximo. Foi por isso que Ele não deu para você todos os dons. Ele distribuiu na igreja. Porque para a sua edificação você precisa da pessoa que está do seu lado. Você precisa. Sem ela você morre. Sem ela você enfraquece. Sem ela você fica desnutrido. Sem ela você simplesmente perece. Vamos orar. Nosso Senhor, graças te damos, ó Pai, porque apesar de nós, o Senhor faz a tua maravilhosa obra de redenção em nossas vidas, preservando-nos, ó Deus, mesmo nas escolhas erradas, mesmo nos vacilos, mesmo em momentos de obstinação. O Senhor quebra os nossos pés, nos dobra diante do Senhor e nos mostra que a vida para o qual o Senhor nos chamou é uma vida de dependência, esperança e devoção. Muito obrigado, Deus, por poder lembrar com os meus irmãos, mais uma vez, essa obra maravilhosa, o doce e o amargo da obra de Cristo Jesus. Nossa tendência, meu Deus, é com tanta facilidade desprezarmos o amargor dessa vida. Ajuda-nos a discernir muito além de nós mesmos a graça na obra maravilhosa do Senhor que nos leva à dependência e contrição em Cristo Jesus, meu Deus. Amém.